Oi, por favor, passa o host para mim. Nós estamos parecendo aqueles programas de auditório, a pessoa de casa. Obrigado. Oi, passei o host para o André. Tá joia, obrigado. Eu me sinto assim, mas... Bom trabalho. Obrigada, professora Juliana. Vamos lá. Só que vai sair mais cedo para a gente não se tornar. O pessoal vai chegar. Podemos. Então, boa tarde a todos, inclusive o pessoal de casa, que particularmente são os nossos alunos do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano, que estão nos assistindo. Agradeço a presença de todos. Quero registrar a presença do professor Silvio Luiz da Costa, chefe, diretor do Departamento de Ciências Sociais e Letras, do qual eu faço parte como professor do curso de História. Nesse momento aqui, eu represento tanto o curso de História quanto o Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano. Então, essa é uma atividade promovida pelo Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano, que é interdisciplinar, que tem perspectiva interdisciplinar, articulando várias áreas do conhecimento para discutir a realidade brasileira. E nós não poderíamos deixar passar a oportunidade de fazer uma reflexão sobre o bicentenário da independência. E quando nós pensamos, não é uma oportunidade de celebração, mas é de reflexão. Então, essa possibilidade de estarmos aqui e pensarmos 200 anos depois, o que é o Brasil? 200 anos depois, o que aconteceu com o Brasil? Então, essa mesa está composta pelo professor Carlos Alberto Máximo Pimenta, professor sociólogo, professor da Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Aqui eu agradeço muito a presença, professor, muito obrigada. O professor Carlos Alberto Máximo Pimenta é nosso parceiro de longa data, tem feito muitas parcerias conosco, trabalhado em conjunto em várias iniciativas, desde quando ele foi nosso professor aqui na Unital. Então, um sociólogo bastante conhecido, reconhecido, tem trabalhos em várias áreas. Atualmente, ele está fazendo um trabalho muito interessante na Unifei, que acho que vocês sabem, é uma universidade que tem um trabalho bastante voltado para exatas, é uma universidade que tem seu foco nas exatas e ele tem conseguido lá fazer um trabalho articulando as humanidades. Então, é um trabalho bastante importante que ele tem feito lá. Agradeço muito, muito obrigada por mais esse momento de parceria aqui conosco. E nessa oportunidade, nós tivemos a grata gentileza do aceite do professor doutor André Roberto de Arruda Machado. Muito obrigada, professor André. O professor André é professor historiador da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo. Então, nós temos essa composição interdisciplinar, que era esse o nosso objetivo, pensando quais são as dores, os problemas, quais são ao longo desse processo histórico para nós historiadores, não é possível. Então, o processo histórico, as coisas não acontecem de um dia para outro. Então, assim como a independência também não aconteceu, né, de um dia para outro, isso aconteceu dentro de um processo, num contexto histórico. Assim, esses 200 anos também estão aí nesse processo histórico. Eu fiquei muito feliz, particularmente como historiadora e como articuladora dessa iniciativa, com o aceite do professor André. Muito obrigada. Tenho certeza que ambos contribuirão muito para esse nosso debate. E eu, particularmente, me preocupo bastante com o desenvolvimento dos nossos alunos, tanto no curso de História quanto no curso de mestrado. E eu tenho certeza que essa atividade contribuirá muito para esse debate. Eu só vou pedir desculpas a todos vocês, que infelizmente eu não vou poder acompanhar, em especial os professores aqui presentes. Sei que vocês têm toda a coordenação do evento, então eu não consigo acompanhar todo o evento. Finalizando a composição da mesa, o nosso professor André Luiz da Silva, coordenador adjunto do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano, com quem eu tenho desenvolvido uma parceria muito profícua e produtiva. Então, eu já tinha uma amizade muito
ansiosa por professor André, um amigo muito querido de muitos anos, e temos feito uma parceria boa e esperamos que seja cada vez mais produtiva. André, nós assumimos no início de julho a coordenação do programa. Eu já estava na coordenação de julho, e o André assumiu no último dia comigo. Eu esteve cheio de ideias, implementar cada vez mais. Começar, inclusive, estabelecer, legitimar algumas parcerias. Muito bem, então eu vou deixar vocês todos. O professor André vai fazer a minha mediação. O professor André Luiz da Silva vai fazer a mediação. Eu costumo dizer que os professores André são muito meus amigos. Então eu estou acolhendo você. Muito obrigada, de verdade, desse aceite tão generoso, rápido, pronto. Agradeço a todos, desejo a todos uma excelente atividade e eu vou sentir muito de todos as parcerias de vocês. Falando nisso, pode gravar. Pode gravar, Paulinho, se consegue. Está gravando? Ah, excelente. Estamos gravando, então vai garantir que depois das partes que eu perder, eu foco. André, desculpa. Obrigado, professora Raquel, pela gentileza das palavras, pela abertura da mesa. Boa noite a todas, boa noite a todos. Eu vou só cumprir aqui uma formalidade do trabalho que me coube aqui na mesa, para deixar registrado, inclusive, porque está sendo gravado. Essa é a mesa redonda Diálogos Interdisciplinares e Impertinentes sobre o Bicentenário da Independência do Brasil, sendo realizada aqui no Congresso, no CICTEG, né, na Universidade de Taubaté. Em 2022, o Brasil completa o bicentenário de independência e, em efemérides como essa, há a oportunidade de analisar processos históricos e suas consequências. Assim, nessa atividade, propõe-se promover a reflexão e o debate a partir de uma perspectiva interdisciplinar e crítica a respeito da situação do Brasil após 200 anos de proclamação da sua independência. Essa é uma iniciativa do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Humano, em parceria com o Departamento de Ciências Sociais e Letras, ambos da Universidade de Taubaté. A mesa redonda, como a professora Raquel já mencionou, é composta pelo professor Dr. Carlos Alberto Máximo Pimenta e pelo professor André Roberto de Arruda Machado. André Roberto de Arruda Machado é professor associado dos cursos de graduação e pós-graduação em História da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, mesma universidade em que se graduou em História. Realizou estágios de pesquisa, pós-doutorado no Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, SEBRAP, entre 2007 e 2009, na Brown University e na Harvard University, ambas nos Estados Unidos, entre 2019 e 2020. É coeditor da revista Almanac. Ao longo dos anos, vem desenvolvendo pesquisas sobre a formação do Estado e da nação no Brasil, estudando o processo de independência na província do Grão-Pará, assim como o desenvolvimento do sistema representativo no Império. Atualmente, pesquisa as formas de trabalho compulsório dos indígenas empregados no Pará entre 1821 e 1840, bem como outras formas de trabalho forçado nas Américas. O professor Carlos Alberto Máximo Pimenta é professor associado 3 na Universidade Federal de Itajubá, Unifei, possui doutorado e mestrado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo, graduado em Ciências Jurídicas pela Unital, realizou estágio científico avançado de pós-doutoramento na Universidade do Minho, em Braga, Portugal, em 2020, e executou o projeto de pesquisa, desenvolvimento regional e economia da cultura, experiências em turismo criativo e os impactos na criação de rendimentos às comunidades do Noroeste português e do Sul de Minas Gerais.
Tem experiência nas áreas de antropologia e sociologia, com ênfase nos temas da realidade brasileira, desenvolvimento local e regional, geração de renda e políticas culturais. Atualmente, dedica-se em pesquisas sobre saberes e fazeres populares, geração de renda, artesanato, artefato, nas diversas facetas entre urbano e rural, a partir de regiões em processo de desenvolvimento no Brasil. Professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento, Tecnologia e Sociedade, da Unifei, coordenador do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre Desenvolvimento e membro da Associação Brasileira de Estudos Sociais e Ciências das Tecnologias. São grandes convidados aqui para esse diálogo hoje nessa mesa. Então, gostaria, assim, de declarar iniciado e passar a palavra aos professores convidados. Pode ser você, professor André? Sim. Ótimo. Só pedir para colocar. É o outro. Isso. Tem como projetar, Paulinho? Boa tarde a todos. Eu quero muito agradecer aos organizadores do evento pelo convite, em especial a professora Raquel Abdala, que foi a pessoa que fez o contato comigo, né? Agradecer aos colegas que estão aqui, ao professor que tão gentilmente esteve aqui comigo apresentando o campus. Agradeço realmente a todos. Eu já vinha trabalhando algumas vezes, mas é a primeira vez que eu vinha ao campus de vocês, que já conhecia, né, de nome, mas não tinha tido a oportunidade de conhecer. Então, fico muito feliz e honrado com o convite. Bem, para falar de hoje, né, se eu entendi bem a proposta da Raquel, falando um pouco do campo da história e da minha participação nessas discussões sobre o bicentenário, né, sou especialista nessa temática da independência, da construção do Estado Nacional. Eu vou tentar fazer um contraponto aqui entre a visão mais popular que se tem no Brasil, né, ou seja, a visão de um brasileiro médio sobre o que seria a independência do Brasil, ou seja, aquele pacote todo, né, pacífica, sem conflitos, guiada pelo próprio filho do rei de Portugal, né, Pedro, que fica no Brasil após o retorno da família real para a Europa, e as novas abordagens historiográficas que emergem com o bicentenário. Essas novas abordagens, elas ressaltam um grande número de agentes políticos que foram envolvidos nesse processo, ao contrário dessa visão tradicional. E aí, então, a gente vai ver emergindo personagens como os povos indígenas, escravizados, homens negros livres, mulheres, entre outros. Com o desdobramento dessa nova perspectiva da independência, a gente tem também uma independência mais plural, mais multifacetada. A gente tem também novas leituras sobre o próprio papel da guerra e dos conflitos nesse processo da independência e das próprias dificuldades para a manutenção da unidade territorial, algo que vem sendo construído numa narrativa brasileira como algo que seria natural e quase que óbvio, né, a manutenção desse território, em contraste com a dispersão territorial que a gente tem na América Hispânica. Então, quando se pensa na independência no Brasil, né, o brasileiro médio, é bastante interessante que a primeira coisa que vem à cabeça de uma pessoa é uma imagem. É uma imagem que vem à cabeça, que é basicamente a desse quadro do pintor Pedro Américo, que foi finalizada em 1888. O objetivo desse quadro era de imortalizar, né, o ato de Dom Pedro às margens do Riacho do Ipiranga, quando ele teria dado, então, o famoso grito de independência ou morte, que é também o nome desse quadro.
Eu vou resumir um pouco a história desse quadro, porque a gente sempre fica um pouco na dúvida se as pessoas sabem ou não, mas pela minha experiência, inclusive na graduação em História, eu sempre percebo que é necessário contar um pouco o que esse quadro está tentando contar. Basicamente, a história desse quadro é a ideia, né, de uma passagem em que o Dom Pedro teria recebido cartas vindas das Cortes de Lisboa, que eram as Cortes Constitucionais, né, que derrubam o antigo regime em Portugal e estão construindo uma Constituição para o Império Português. E essas cartas, elas dão um ultimato a Dom Pedro, isso já tinha acontecido outras vezes, mas esse é um ultimato, que ele deveria voltar para Portugal. A historiografia brasileira que se criou ao longo do século XIX, ela construiu uma narrativa que não é baseada em nada, né? Ela é baseada em narrativas, em relatos de épocas, de agentes bastante envolvidos naquele, com interesses bem específicos naquele contexto, que vão tentar desenvolver um discurso que as Cortes de Lisboa estavam tentando recolonizar o Brasil, ou seja, daquelas cortes constitucionais que iriam fazer do Brasil novamente uma colônia. Hoje, como vocês sabem, a historiografia brasileira já tem bastante material, bastante discussão para mostrar como essa é claramente uma visão equivocada, que não era o que existia ali nas Cortes de Lisboa, era sim um confronto entre várias perspectivas sobre como deveria ser a administração do Reino do Brasil, a sua relação com a sede metropolitana, mas é sem dúvida nenhuma equivocada a perspectiva de que se tratava de um processo de recolonização. Tem alguns amigos que tomam a liberdade poética de dizer que o Brasil nasceu a partir de uma fake news. Não é exatamente isso, mas é engraçada a comparação. Sem dúvida nenhuma, algumas das questões colocadas pelas Cortes de Lisboa eram absolutamente caras e importantes e desejadas pelos portugueses da América, como a liberdade de imprensa, né? Até então, eles nunca tinham tido liberdade de imprensa, era proibido você ter jornais no Brasil, era proibido você ter liberdade de imprensa, tudo existia uma censura. Então, tudo isso os brasileiros só foram conhecer a partir das Cortes de Lisboa. A possibilidade de eleger governos locais, a criação de uma Constituição, tudo isso era uma novidade trazida pelas Cortes de Lisboa. Isso era tão importante para os portugueses da América, que muitos desses portugueses da América, muitas dessas províncias, né, nomeadamente o Pará, a Bahia, mas outras também, elas tomam a frente e se declaram aderentes às Cortes de Lisboa antes que o Dom João VI desse qualquer pronunciamento a esse respeito. Ou seja, todos esses homens estavam arriscando o próprio pescoço, porque caso as Cortes de Lisboa fossem derrotadas, eles certamente seriam mortos, né, seriam condenados à morte por lesa majestade, mas eles fazem isso porque o que as Cortes de Lisboa trazem é evidentemente, uma novidade importante do ponto de vista político. No entanto, essa construção historiográfica do século XIX, que vai dizer, então, que as Cortes de Lisboa eram, na verdade, recolonizadoras, ela esconde todas essas questões que eu falei aqui, que eram importantes e que são prementes para boa parte da população. Ou seja, ela esconde que, em vez simplesmente de uma discussão sobre a independência, sobre estar ligado ou não estar ligado a Portugal, boa parte da discussão, a discussão realmente relevante naquele momento era a extensão da liberdade daqueles homens. O quanto eu sou livre? Teremos ou não liberdade de imprensa? Teremos ou não escravidão? Teremos ou não trabalho compulsório? Teremos ou não Constituição? E se reduz tudo a uma disputa entre brasileiros e portugueses, sendo que esses últimos, né, os portugueses, seriam representados pelas Cortes de Lisboa. Aliás, essa historiografia esconde também o fato de que os deputados americanos nas Cortes de Lisboa, para muitos desses deputados, não era unânime a perspectiva de que deveria existir uma sede no Brasil, ou seja, o Rio de Janeiro. Inclusive, muitos deputados, especialmente deputados baianos,
pernambucanos começam seus discursos dizendo é necessário trazer o Rio de Janeiro à mesma condição das demais províncias e sermos ligados a Portugal. Não era unanimidade entre os portugueses americanos nas Cortes de Lisboa, por exemplo, que Dom Pedro era necessariamente alguém que deveria ficar no Brasil. Só lembrar que depois, né, quando você tem a rebelião em Pernambuco, a Confederação do Equador, um dos grandes problemas era justamente Dom Pedro. Então, um dos grandes medos ali dos pernambucanos era justamente que Dom Pedro não estabelecesse um regime constitucional, que acaba, em grande parte, sendo reforçado a partir do momento que ele dissolve a Constituinte de 23. Mas, a despeito de tudo isso, dentro dessa narrativa do século XIX, que está nesse quadro, o Dom Pedro teria, então, resolvido o impasse ao se negar a voltar a Portugal e gritado independência ao norte. Na cabeça da maior parte dos brasileiros, a independência teria se resolvido ali, quase que instantaneamente, ou, como a gente diz, na base do grito. Ele teria gritado, pronto, acabou o problema. Mas a verdade é que quase um ano depois, quando os deputados brasileiros se reuniram para escrever a Constituição, ou seja, essa Constituinte de 23, que eu falei, que não elabora uma Constituição porque ela é dissolvida, a única Constituição que existe no Império é a Constituição, a Carta Outorgada de 24, mas, a despeito disso, eles ficam alguns meses elaborando um projeto constitucional e discutindo temas constitucionais. Durante esse período em que eles se reúnem, um dos grandes impasses que existem era responder a uma pergunta. Que territórios fazem parte do Brasil? Essa era uma pergunta para a qual muitos tinham dúvidas. Por quê? Porque muitos não queriam arriscar dizer que o Pará fazia parte do Brasil, que o Maranhão fazia parte do Brasil, que a Bahia fazia parte do Brasil, porque existiam dúvidas enormes sobre os destinos desses territórios. Além de outras possibilidades, não sei se vocês sabem disso, mas existia uma intenção muitíssimo forte de anexação de parte da África ao Império Brasileiro. Esse foi um projeto bastante forte, bastante comentado no período. Bem, essa então é a história do quadro. É interessante vocês saberem que o quadro do Pedro Américo foi uma encomenda do próprio Império do Brasil no período em que o Dom Pedro II, ou seja, o filho do retratado, era o imperador. Esse quadro ele é todo pintado na Europa, ele não foi pintado no Brasil. Ele foi pintado na Europa e ele é exposto pela primeira vez em 1888 na Itália, na Academia de Belas Artes de Florença, na presença do Dom Pedro II e na presença de vários outros chefes de Estado, entre eles, em destaque, a própria rainha da Inglaterra, que na época era a maior potência do mundo. Eu ressalto isso para chamar a atenção de vocês que, antes de ser uma expressão artística, o quadro do Pedro Américo é, sobretudo, uma ação de Estado. Era uma ação do Estado Imperial Brasileiro. Era a forma como o Estado Imperial Brasileiro desejava ser visto no exterior e como pretendia preservar a sua memória. Isso é tanto verdade que o Pedro Américo escreveu textos e mais textos. Existe, inclusive, um livro publicado pelo Museu Paulista com esses textos, né, no qual ele descreve a feitura do livro, do quadro e como que ele fez. Ele escreve textos e mais textos tentando explicar que ele não pretendia, de jeito nenhum, 60 anos depois, fazer uma reprodução do que tinha acontecido ali naquele dia. Que o que ele pretendia era, tão e simplesmente, criar uma imagem heróica, né, que fosse digna do Estado brasileiro. E com isso ele respondia a várias licenças que estão nesse quadro, que a vida inteira, né, até hoje falam sobre isso, mas que quando ele era vivo também já se falava. Né? Então, por exemplo, as roupas dos soldados que estão retratadas aí não existiam na época. Né? Essas roupas não existiam. Apesar de que, quando você vai ao Museu Paulista, né, no Salão Nobre, onde está o quadro
Independência ou Morte, tem um capacete lá exposto, né? Esse capacete não existia na época, mas está ali exposto. Por quê? Porque é a ideia de reforçar a veracidade do quadro. A famosa Casa do Grito, que aparece ali, né, no canto direito, e que se você for à região lá do sítio, até hoje está lá, né, enfim, lá, ela também não existia na época, né, mas era muito famosa naquele período, então o Pedro Américo resolveu pintar. Até a geografia foi um pouco, né, alterada ali para aparecer um pouquinho de água ali no final, porque as pessoas queriam ver o Riacho do Ipiranga. Mas ali naquele, né, se ele fosse fiel ali à geografia, não apareceria ali. Mas ele coloca por quê? Porque ele não está reproduzindo a realidade. Né? Aquilo é uma ação de Estado. Ele quer que as pessoas se identifiquem com aquilo, o que ele foi extremamente bem sucedido. Também é comum que se lembre que nem a montaria, nem o estado físico do Dom Pedro naquele dia eram tão nobres quanto aparecem aí. Tá? Mas faz todo sentido dentro daquilo que o Pedro Américo coloca, de que essa não era uma reprodução da realidade, sim um símbolo de Estado. Na verdade, o Pedro Américo, ele se inspira em vários quadros do mesmo período que pretendem também ser imagens de Estado. Eu coloco essa legenda porque eu mesmo, quando olho assim, bato o olho rapidinho assim, às vezes eu confundo qual é um quadro e qual é o outro. Então, primeiro, em cima você tem ali o Pedro Américo, né, a morte, e o segundo, a Batalha de Friedland. Ele se inspirou em vários quadros, né? Um dos quadros que ele se inspirou foi esse, da Batalha de Friedland, que está no Metropolitan de Nova York. E essa figura, né, proeminente, que faz ali, né, mais ou menos o mesmo aspecto que Dom Pedro, é o próprio Napoleão Bonaparte. Né, o que faz com que muitos estudiosos digam, então, que o Pedro Américo tentou trazer os ares imperiais do Napoleão Bonaparte para a própria figura do Dom Pedro, que também assumiu o título de imperador. Só dizer isso aqui, muitos alunos às vezes veem isso aqui, né, e falam assim, então ele cometeu um plágio. Mas ele não cometeu um plágio. Isso era algo totalmente comum na arte do século XIX. Né? Na verdade, era desejável que um autor, né, do nível dele, tivesse conhecimento dessas obras e fizesse uma espécie de citação dessas obras nesses quadros. O fato é que o quadro é monumental. Não sei se todos vocês aqui já tiveram condição de vê-lo ao vivo, né? Mas nessa foto vocês têm uma dimensão, né, do tamanho do quadro para a dimensão humana. Então, porque é essa a ideia mesmo, né? Nas igrejas, nos monumentos, a ideia, então, de você esmagar o seu espectador, né? Que ele diga, nossa, foi isso que aconteceu. Na mesma época que estava sendo a pintura, no mesmo período estava sendo construído esse prédio, que hoje é o Museu Paulista, ou o Museu do Ipiranga, como é popularmente conhecido, foi reformado, inaugurado agora. Hoje ele é um museu, mas ele não foi construído, planejado para ser um museu. Ele foi construído e planejado para ser um edifício monumento, como existem vários no mundo. Ele não era para ser museu, ele não foi casa de ninguém, porque os paulistas, né, os paulistanos de modo geral acham, né, que foi a casa de ninguém, mas não. Né? Basicamente, ele foi construído para colocar ele no quadro do Pedro Américo, existirem comemorações do 7 de setembro, é isso. E aí, depois disso, né, ele acaba de ser construído. Ele é construído no período monárquico e ele acaba de ser construído no período republicano, os republicanos ficam com esse abacaxi na mão, né? Porque ele foi construído para louvar a figura do imperador. E aí eles vão dar outras finalidades e transformam no museu, primeiro um museu de arte de história natural, depois progressivamente um museu de história. E daí decorrem, inclusive, os vários problemas de estrutura que existiram, que criaram a necessidade da reforma. Veja que nesse processo de monumentalização se reservou um espaço gigantesco no sítio do Ipiranga, né, que vai ali desde a região abaixo, né, na planície, ali perto, ali onde tem o monumento da Independência e o próprio Riacho do Ipiranga,
subindo até chegar no Museu Paulista. Ali embaixo, então, onde você tem o Monumento à Independência, você está de frente para o riacho, né? E você tem, então, nesse monumento, uma reprodução, de novo, do quadro do Pedro Américo. Isso aqui é bem interessante, porque esse monumento ele é mais recente, ele é um monumento da década de 1822, ele é de 1922, centenário, e existe a história de que foi criada, né, uma eleição popular para se discutir qual seria o monumento da independência. Esse ficou, acho que, no último lugar. Mas o Toné, que era o diretor do Museu Paulista na época, bateu o pé e disse, não, o monumento é esse. E se diz que uma das razões para o Toné ter dito que o monumento era esse foi justamente porque ele tinha essa reprodução do quadro Independência ao Norte. A gente tem uma professora lá no Unifesp, que é a Vilma Pérez Costa, que tem estudado a família Toné, e o Afonso, né, que é o diretor do Museu Paulista em especial, que é quem faz a reforma do Museu Paulista e tal, e ela sempre disse que ele era um cenógrafo, né? Então ele tinha uma mente cenográfica, então ele pensava sempre nesses detalhes, né, das questões visuais que levam a uma leitura da história. Então é ele que vai insistir nisso, ele que vai fazer a reforma ali da Casa do Grito, se eu não me engano, inclusive do pátio do colégio, coisas desse tipo. E finalizando, né, a ideia de convencer o visitante que ele está ali no sítio histórico e que a figura proeminente é a figura de Dom Pedro. Se você entrar dentro do museu do Monumento à Independência, você tem uma cripta e aí com os restos mortais do Dom Pedro I, que chegou no período da ditadura, em 1972, né, no governo Médici, perambula por todos os estados brasileiros até chegar ali nessa região onde ele foi deixado, o que, de certa forma, tentou ser reproduzido nesse governo com essa história ridícula do coração. Tá? O interessante é que antes do quadro do Pedro Américo, décadas antes do quadro do Pedro Américo, já existiam representações do 7 de setembro em quadros. Então, por exemplo, esse é um quadro de 1844, ou seja, mais de 4 décadas antes, quase 50 anos antes, que representava também o 7 de setembro. O que é o interessante de vocês verem é que é um quadro que tem uma perspectiva bastante diferente, ao contrário do primeiro. Você tem uma participação popular muito intensa. Né? O Dom Pedro continua sendo a figura central, mas a figura da popular é bastante intensa. Isso é bem interessante de ser ressaltado, porque muito provavelmente no século XIX, a imagem que se tinha sobre o 7 de setembro provavelmente estava muito mais próxima deste quadro do que do quadro do Pedro Américo. Tanto é assim que, não sei se vocês sabem, mas o 7 de setembro não é de cara a data inquestionável da independência do Brasil. Ao contrário disso, durante o século XIX, ele é sim muito questionado e disputa com outras datas muito mais lógicas, inclusive, como a coroação de Dom Pedro em 12 de outubro, a data da independência. Quando que ela se torna realmente, inquestionavelmente, a data da independência? Quando Dom Pedro abdica. Por quê? Os inimigos do Dom Pedro não queriam que a data da independência ficasse tão colada no Dom Pedro. A gente parece meio esquisito isso. Afinal de contas, para a gente, o 7 de setembro é o Dom Pedro. Mas para eles, o Dom Pedro era o 12 de outubro, a data da coroação. Enquanto que o 7 de setembro, a justificativa que se tinha para ser a data da independência, é que ela era uma independência popular e que o Dom Pedro só tinha sido um instrumento disso. A força do quadro do Pedro Américo se dá porque ele se alia a uma operação historiográfica do século XIX que buscou tentar explicar o Brasil, o surgimento do Brasil, a independência do Brasil, como uma independência pacífica e uma transição quase que natural.
em grande medida, né, existem vários trabalhos historiográficos discutindo isso se dava também por uma necessidade de explicar a manutenção da casa reinante, da casa que tinha sido governante durante o período colonial, do Estado independente. No entanto, nesse bicentenário, a historiografia vem consolidando uma crítica a essa perspectiva que tem sido mais intensa durante as 2 últimas décadas. O blog do bicentenário, que vocês estão vendo aí, tem, né, endereço na internet, a ação da qual eu sou coordenador, é uma parceria entre a Associação Nacional de História, a revista Almanac, da qual eu sou um dos editores, e a Sociedade de Estudos do 800, e que vem publicando semanalmente, desde março, um texto por semana de divulgação. São textos pequenos, uma linguagem mais simples, buscando trazer para a sociedade em geral os debates que essa historiografia tem consolidado nesses últimos anos sobre a independência. Só de vocês olharem, né, isso aqui é uma pequena porção, né, do índice, nós temos 33 textos publicados já. Já por aqui é possível vocês perceberem como surgem novos agentes para muito além daquele grito da independência. Você vê aqui, então, discussões sobre homens negros e escravizados, sobre protagonismo popular, sobre indígenas, sobre mulheres, sobre, enfim, uma série de questões, além de questões sobre as grandes questões nacionais. Por exemplo, existia uma independência ou não? O Brasil não é independente até hoje. Né? O Brasil deixou de ser colônia de Portugal para ser colônia da Inglaterra e coisas desse tipo. Um dos aspectos centrais que permitiram que nós, historiadores, enxergássemos esses novos atores foi o de perceber que a independência do Brasil está inserida em um contexto maior, que é a crise do antigo regime português, do qual aí eu faço a minha homenagem, especialmente ao professor Isio Ayanos, que foi um desdobramento das discussões urubais, um aprofundamento dessas discussões, buscou enquadrar a independência nesse contexto mais amplo de crise do antigo regime, no qual a independência era apenas uma das respostas possíveis. Então, o que parece claro para a gente é que não estava em jogo apenas saber se esse território se manteria ligado a Portugal ou a um Estado independente, mas o que estava claro é que você tinha um sistema político, um modo de vida totalmente contestado, que não conseguia se reproduzir mais. Nesse sentido, as discussões constitucionais nas Cortes de Lisboa a partir de 21, a liberdade de imprensa, elas aumentam imensamente o número de homens que se engajam na política, que tomam a política como algo que pode decidir o seu futuro. Não por acaso, vários documentos desse período, os líderes políticos culpam as discussões em torno da Constituição, do constitucionalismo, pelos conflitos que ocorrem, dizendo que eles estimulam o debate sobre a liberdade. Uma das coisas que eu sempre falo aos alunos, é muito interessante para mim, a palavra mais discutida, pelo menos nessas 2 primeiras décadas do século XX no Brasil e tal, é liberdade. O que é liberdade? Onde alcança a liberdade? O que é a verdadeira liberdade? Coisas assim. O espião francês na Bahia chega a dizer textualmente que se os brasileiros não parassem com as discussões constitucionais, logo se falaria a palavra fatal, liberdade. E falava com temor aos escravizados, dizendo que o Brasil corria o risco de repetir o Haiti. Já estou terminando. Nesse novo enquadramento, eles nos ajudam a pensar a participação de outros agentes. Por exemplo, os povos indígenas, que é um tema ao qual tenho dedicado nos últimos anos. Quando esse monumento à independência foi construído no Rio de Janeiro, na época era a Praça da Constituição. Né? Aí na Praça da Constituição
fizeram esse monumento, que tem o Dom Pedro ali trazendo o ato da independência, e ali você vê alguns indígenas, né? E você vê alguns animais, entre eles os jacarés. O que é engraçado e interessante, né? São coisas muito brasileiras, isso. Então, isso era a Praça da Constituição, uma das principais praças do Rio de Janeiro. Aí, quando vem a independência, eles se transformam na Praça Tiradentes, só que tem o Dom Pedro ali, né? Haja palimpsesto, né? Quando esse monumento ele foi inaugurado, então, na década de 60, ou seja, no auge do indianismo, o historiador Melo de Moraes, ele fez uma crítica arrasadora a esse monumento, dizendo que era tudo ridículo, que era tudo péssimo, que era tudo de mau gosto. E aí chega em determinado momento do texto que ele diz o seguinte, abre aspas, que parte tiveram esses índios e aqueles jacarés na independência do Brasil? Essa é a pergunta. No Brasil, até hoje, pouco se associa à independência e os povos indígenas. A exceção é a Bahia, onde eles são reverenciados na festa de independência desde o século XIX. Eu não sei se vocês conseguem ver nessa distância, mas primeiro, se vocês enxergarem ali, vocês veem que a festa de independência é um quase carnaval na Bahia, né, no 2 de julho, né, muita gente. E desde muito cedo você tem essa figura que é a chamada figura do caboclo, que seria um indígena descaracterizado, que inicialmente era um homem vivo, né, vestes de indígena, e que depois se transforma numa estátua que até hoje é carregado ali e que, enfim, tem inclusive um caráter religioso lá na Bahia. Mas mesmo lá na Bahia, onde essa figura ela aparece em todas as comemorações de independência, pouco se sabe sobre a participação real dos indígenas nesse processo. O que existe, então, é uma figura, um pastiche de um indígena que seria um aliado na independência. Ao contrário disso, hoje a gente tem a emergência de vários trabalhos sobre a participação dos povos indígenas na independência, que é um subproduto da própria construção da historiografia dos povos indígenas do Brasil, que acontece nos últimos anos. Você vai perceber, então, um quadro bastante complexo, em que você tem participações de povos indígenas ligados aos independentistas, você tem participação de povos indígenas ligados aos realistas, o que, aliás, é uma coisa que se reproduz na América como um todo. Mas o mais importante é que se identifica que esses povos, para esses povos, o que estava em questão não era apenas a separação ou não de Portugal. O que estava em jogo era uma série de interesses desses próprios povos e os discursos constitucionais independentistas que são reinterpretados e manipulados a favor dos seus interesses. Poderia dar vários exemplos, mas pela falta de tempo, eu vou apenas chamar um que para mim também é o mais significativo de todos, que é o que acontece na região que hoje a gente chama de Amazônia, o Grão-Pará na época, onde você tem, nessa região, onde hoje é a Amazônia, a principal força de trabalho na região eram os povos indígenas. Inclusive os povos indígenas que já viviam entre os brancos, nas vilas, cidades e coisas desse tipo. E boa parte desses povos indígenas eram submetidos ao trabalho compulsório, graças a uma lei do período colonial. O que se observa nesse momento é que esses indígenas eles reivindicam para si a condição de cidadão, buscando afirmar que cidadãos não podiam ser obrigados ao trabalho compulsório, que é muito interessante, porque essa é uma discussão que não existe nas cortes de Lisboa, mas que existe nas cortes de Cádiz, e que é muito popular e muito difundida na América Espanhola, mas não na América Portuguesa. O que é interessante é que quando acontece, né, a submissão do Pará ao governo do Pedro I, ao contrário do que se esperava, não acontece a pacificação da província. Ao contrário, você tem uma guerra civil enorme que acontece naquela região, da qual grande parte dos envolvidos são indígenas e que entram
nas vilas dando vivas ao imperador, mas dizendo que eles estão lutando para fazer vencer a verdadeira causa da independência. Ou seja, para aqueles indígenas, a independência verdadeira não era aquela independência que estava sendo construída em Belém, que em alguma medida era a independência que vinha do Rio de Janeiro, uma independência conservadora. Para eles, a independência era uma revolução. Eles estavam ali para fazer com que a independência, como uma revolução, fosse vitoriosa. Com as suas especificidades, o mesmo poderia ser dito de homens negros e escravizados. Durante o constitucionalismo, por exemplo, você tem relatos de homens escravizados escrevendo petições para as forças de Lisboa, dizendo: nós estamos lutando por uma nação livre, e uma nação livre não pode ter escravidão. Da mesma forma, é incrível o engajamento de homens negros escravizados nos batalhões de independência, mudando, inclusive, a composição étnica dessas forças armadas que tinham até então. Também é significativo que movimentos desses homens tenham ocorrido após o processo de ligação com o Rio de Janeiro. E aí eu destaco a rebelião do Batalhão dos Periquitos, na Bahia, em 1824, que é quando esse batalhão, que era formado por homens negros, tomam Salvador, em 1824, tomam Salvador, matam as principais autoridades da província e acabam não sendo vitoriosos, enfim, por uma série de questões ali, né? Mas quando eles perdem, eles são mortos e espalhados por todos os cantos do Brasil, para que nenhum deles ficasse na Bahia. Por fim, eu queria falar muito rapidamente sobre o papel das independências. Eu não vou ter como falar sobre isso, mas eu gostaria só de destacar que no último número da revista Almanac, que vocês têm aí, é um número dedicado totalmente ao processo de independência e das guerras, né, na qual, inclusive, eu tenho um artigo, não só eu, né, outros tratam esse mesmo tema, mas tem um artigo no qual eu busco fazer uma explicação do processo de independência do Brasil a partir das guerras, tendo as guerras como modelo explicativo. Ainda que eu não tenha como falar aqui sobre as guerras, por conta do tempo, eu só queria reforçar duas questões. As guerras, elas são extremamente importantes nesse processo de independência por duas questões centrais. Primeiro, porque elas desequilibram o jogo de forças nas províncias. Mesmo não sendo um número gigantesco de tropas e armas, mas elas são o suficiente para desequilibrar as forças em várias províncias, especialmente na Bahia, Maranhão, Pará e várias outras, e porque elas se associam aos projetos políticos mais conservadores em cada uma dessas províncias. Então, quando você pega, por exemplo, o Pará, esses grupos eles vão se associar não a esses indígenas que querem a independência com a revolução, eles vão se associar aos grupos mais conservadores. Na Bahia, eles não vão se associar aos batalhão de periquitos, eles não vão se associar ao João Primo, eles não vão se associar ao Sabino, eles vão se associar aos grandes fazendeiros. E essa é uma das razões pelas quais nós temos, né, a perspectiva da independência como processo conservador, porque todos esses processos mais radicais, eles foram todos natimortos em função da violência dessas guerras. Eu agradeço muito e peço desculpas aí por passar. Imagina, professor, está dentro do tempo. Muito obrigado pelas suas palavras. Muito interessante os temas que o senhor trouxe para a reflexão. Eu gostaria, então, de, na sequência, passar a palavra ao professor Carlos Pimenta. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui. Quando eu cheguei às 6 horas da tarde, eu falei, eu tenho um projeto que eu vou levar a cabo em breve, que era uma empresa para encher auditórios de palestra. Mas eu estava preocupado quando eu cheguei, não vamos falar para ninguém, né? E aí, de repente, encheu, e, do ponto de vista de pessoas interessadas no tema, e eu fiquei feliz por conta de que as discussões que o professor André trouxe e a que eu vou, de alguma forma, acrescentar aqui, elas são interessantes para a história, são interessantes para a gente pensar o Brasil atual, né? E como eu sou antropólogo,
Eu vou trazer essa discussão histórica, mas para hoje, né? Vou pensar esses fenômenos construídos dentro de um campo ideológico, que a gente chama de projeto de Brasil, e vou tentar pensar esse projeto de Brasil a partir daquilo que de alguma forma eu estudo, que é a ancestralidade dos povos negros a partir da cultura. E aí, eu só vou fazer um contexto para vocês entenderem de onde é que eu chego nesse lugar, né? Em 2014, eu tenho um aluno que é encantado por escola de samba. Quem é encantado pode. Que é encantado por escola de samba, e eu também sou da escola de samba, eu fui cantor de escola de samba, etc, etc, etc. Camisa verde e branco, etc. Vamos que. E isso ele faz um mestrado e ele vai para o Rio de Janeiro estudar escola de samba, e eu vou junto com ele. E aí eu resgato toda uma discussão. E neste momento, está acontecendo no Rio de Janeiro, um movimento, no Brasil inteiro, mas no Rio de Janeiro, um movimento conservador no campo da cultura, que começa a questionar todas as culturas no campo da ancestralidade. E ele faz a dissertação dele, mas eu continuo fazendo pesquisa. Só que aí eu fui pegando os enredos das escolas de samba e fui pegando os sambas e enredos das escolas de samba. Esta discussão aqui, eu já fiz 5 textos publicados em revistas de diversas, com esta reflexão. Este foi o primeiro que eu fiz, e eu não apresentei ele em nenhum evento, foi o primeiro que eu fiz, que foi baseado no samba da Mangueira, de 99, que falava sobre a questão da violência, a história que a história não contou, e o samba da Tuiuti, do Rio de Janeiro, ambas do Rio de Janeiro, que ela apresentava um preto velho contando a história da escravidão. E ele, na medida que a escola ia desenvolvendo, eles iam contando a história da escravidão, a consequência de um processo de libertação, de independência, que, de certo modo, ela não tem no projeto de construção de Brasil a inserção dos povos indígenas e dos povos escravizados. E aí os caras começam a narrar a história por essa perspectiva. E eu falei, nossa, que bacana. E já tinha feito uma orientação, e aí o menino virou professor, está trabalhando, e eu fiquei com as temáticas da escola de samba e com outras temáticas vinculadas à questão da ancestralidade africana. Hoje eu tenho discutido festas populares, tenho discutido religiosidades e festas, sempre da perspectiva da questão negra, Congado, Jongo, as festas de São Benedito, Nossa Senhora Aparecida, que é uma santa preta, né? Que as pessoas temem a dizer que ela só escureceu porque ela ficou muito tempo debaixo de água. Tá? Então, nesse sentido, essa discussão aqui, dentro da mesa, diálogos interdisciplinares impertinentes sobre o bicentenário da independência, eu trago a reflexão sobre o Brasil colônia, algumas histórias que a história não contou. Muito de alguma forma, de certo modo, fazendo, não sei se é uma crítica, mas fazendo um plus ao conceito que o Silvio de Almeida, o Silvio saiu, mas é o outro Silvio de Almeida, que disse o seguinte, que tem uma violência estrutural aí no Brasil, mas a violência estrutural, ela está posta já num Brasil em movimento, que é o Brasil que se propõe progresso, indústria. E eu tenho dito isso, a fala entrecruza com umas outras falas, mas a definição que você tem uma violência colonial que antecede, que essa violência colonial, que ela dispara a violência estrutural e que ela dispara uma violência institucional com a qual a gente está, de alguma forma, pensando esse projeto de Brasil. Que, mais para frente, eu não gosto de usar palavras muito rebuscadas, mas a teoria vai falando, por exemplo, a teoria da branquitude, vão colocando aí um estado misógino, então acho que a gente tem que traduzir isso em letra de forma para todo mundo entender. Então, um projeto de Brasil branco, que não se inclui os saberes e a cultura dos povos pretos e dos povos indígenas. E, consequentemente, ela constrói uma ideia de corpo
muito baseado nessa dimensão fundamentalista que está posta, moral, etc. Então, o que eu vou falar aqui para vocês é reflexões sobre o Brasil colonial a partir de algumas histórias que a escola não contou, basicamente, centrado nas discussões do samba enredo da Mangueira, de 1939. No final da minha apresentação, vou tomar a liberdade de cantar para vocês. Opa! Brincadeira. Em contraparte, e o samba da Tuiuti vai aparecer aí em fragmentos, né? Então, o campo teórico dessa discussão, o objetivo dessa discussão aqui nós não combinamos, né? Mas é fazer um diálogo contemporâneo a partir dos carros alegóricos que as escolas de samba colocaram na avenida, das letras, então as imagens elas vão de alguma forma contrapor, contrastar e de alguma forma contemplar a fala do professor, principalmente nas questões de reflexo das revoltas que foram produzidas, etc., etc., e que elas foram natimortas, né? Isso aqui dá usar a tecnologia no papel. Aí, nesse sentido, vou aqui mesmo. O objetivo a partir dessas manifestações políticas culturais, que eu acho que a escola de samba é política cultural, eu estava dizendo no começo que esse movimento de questionamento ele começa em 2017, 2016, com a queda o que fizeram com o governo da Dilma, em especial, né, que fizeram um impeachment da Dilma sem ela dar nem só uma pedaladinha, agora já deram mais de 100 pedaladinhas no ar-condicionado. E nesse sentido, a Tuiuti faz um samba enredo e coloca no final o vice que assumiu a Dilma como um vampiro, né? Como um vampiro. E que a televisão no final do desfile não filmou, e no desfile das campeãs eles censuraram o desfile da escola de samba com essa figura maravilhosa. É a partir daí que a gente vai discutir. Por favor. O campo teórico do lugar onde eu estou partindo para discutir não é da história. Sou antropólogo, estou partindo da antropologia. Mas também estou fazendo alguns diálogos com a história, no sentido de que os acontecimentos históricos foram se desdobrando e, ao mesmo tempo, foram constituindo um projeto de Brasil. E, nesse campo de projeto de Brasil, os negros foram colocados à margem e, de certa forma, os povos indígenas também, né? E hoje nós temos um outro Brasil que está querendo tomar as terras dos povos indígenas e, de alguma forma, segregar a gente, segregar as nossas culturas, né? Se a gente não está fazendo nenhuma crítica à fé, aliás, a fé é fundamental, mas se a gente tirar uma foto dos negros, eles estão em lugares que são tecnicamente de brancos, né? As igrejas e assim por diante. E se tirar uma foto de alguns brancos, eles estão nos lugares onde os negros deveriam estar, que seriam os terreiros de Umbanda, os candomblés. Isso não significa que nós não podemos misturar, pode. Aliás, os quilombos são projetos de mistura mesmo, né? Então, tem uma pegada sociológica, acima de tudo, uma dimensão da ciência política. Qual é o projeto de Brasil aí que está sendo imposto? Do ponto de vista da construção teórica, vou passar pelas fotos, pelas imagens, no sentido de que a ideia de Brasil que estava posta a partir da independência, a partir do que a gente chama de Estado brasileiro, tanto do ponto de vista da perspectiva do Império e a República, ela é uma invenção, ela é uma construção. A partir dos quadros, a partir do que a gente chama de Brasil, ela é uma construção. E eu vou, de alguma forma, trabalhar aí com a ideia dos heróis que foram construídos, alguns, né, óbvio, luso-brasileiros, e que a gente ainda hoje, nos livros de história mais conservadores, eles estão ali como figuras importantes.
e que hoje tem no mundo uma discussão na qual eu me fili, que é me fili do ponto de vista acadêmico, né? Não tive a oportunidade de ir junto, mas quem sabe, de derrubar as estátuas ou de restituir os bens que foram roubados, né, das colônias e que hoje há um movimento europeu, os museus da Inglaterra, da Bélgica, estão fazendo esse processo de devolução. E, por último, apresentar aí algumas prospecções, né, de contribuição dos povos negros e indígenas para esse projeto de Brasil. Mas a contribuição dos movimentos enquanto luta, enquanto resistência. Que projeto de Brasil a gente está pensando? Né? Do ponto de vista metodológico, já fui falando, né? Já fui antecipando, mas é basicamente isso. Eu pego os dois sambas enredos da Tuiuti, que chamaram eles deram o nome de Meu Deus, está extinta a escravidão, e coloca uma interrogação. E o outro da Mangueira, Histórias para minar gente grande, que seria a história que a história não contou. Histórias que a história não contou. Nós fizemos várias horas de análise do destino, muitas leituras do enredo, muitas leituras do samba-enredo, sistematização desses quadros, comparação com alguns elementos da história, pegamos os quadros que a escola de samba trouxe, alguns carros alegóricos, fizemos uma tentativa de fazer a leitura dos quadros com o samba-enredo, com a teoria. E essa discussão, de certo modo, ela se encaixa numa crítica que vem sendo feita desde os anos 80, dos anos 90, de alguns pesquisadores que começam na Europa, depois na América Latina se fortalece, que eles chamam dos chamados estudos decoloniais, né? Que faz a crítica ao processo colonial. Começa lá com Boaventura de Souza Santos, fazendo uma reflexão sobre os discursos da ciência. E no Brasil, na América Latina, então, esse movimento cresceu e tem grandes autores que eles fazem essa reflexão da necessidade de pensar outros mundos para além desse eurocêntrico, desse cêntrico da Europa, para eles vão chamar de norte global para o sul global, ao invés de discutir essa questão de periferia, subdesenvolvido, desenvolvido, eles trabalham nessa perspectiva. Porque no sul global também se produz conhecimento, também se produz modos de vida, eles só foram abafados por essa estrutura racional colonial. Tentei usar as cores da África, em algum momento tive que colocar uns azul por meio aí, que está mais perto dos Estados Unidos que da África, mas tudo bem. Alguns dados que eu acho que são importantes. Nós estamos discutindo história e dizendo o seguinte: a história construiu um projeto de Brasil. Então, o projeto está posto. Deste projeto, quais foram as consequências para os povos pretos? Uma consequência que a gente enxerga direto é a questão da violência. Nós podemos falar de habitação, de moradia, de subemprego, de favelização, nós podemos usar vários discursos, né? Mas eu trouxe aqui os números da violência. A título de ilustração, eu vou falar fora dessa ordem o que me vem aqui à cabeça. Vocês terem uma ideia, se mata uma pessoa preta, jovem, mulher, homem, trans, a cada 23 minutos. Se mata mais do que na Segunda Guerra. % das mortes que acontecem no Brasil, as pessoas que morrem são pretas. A polícia, de todos os homicídios que a polícia pratica, 75% são pessoas pretas, jovens pretos. A polícia que mais mata também é a polícia que mais morre. Ou seja,
mata mais pretos e os policiais que mais morrem também são pretos. É muito louco isso. Isso tem a ver com a discussão de como é que o Brasil foi, de alguma forma, incorporando os povos pretos, os povos indígenas, e também como, na medida em que a força pública, a segurança pública foi, de alguma forma, consumindo esses povos. A ponto, por exemplo, de uma escola de samba chamada Camisa Verde e Branco, nos anos 80, fez um samba enredo muito interessante, que fala sobre a questão racial, que é, vou declamar aqui depois, tá? Achei uma bola de ferro, presa nela uma corrente. Tinha um osso de canela que veio de outro continente. Aí ele vai caminhando, ele fala, dizendo o seguinte, não é só um tributo de morro que o negro é especial. Ele é capitão, ele é general. Mas poderia ser muito mais coisas dentro dessa vida que não é real. E aí o samba vai, foi campeão, etc, etc. E... nesse sentido aqui da violência, é uma questão não superada, é uma questão mal resolvida. Pra vocês terem uma ideia, como eu estou trabalhando com esses números, com esses dados há uns 4 anos, eu estou pilhado com essas questões. Eu fui para Minas Gerais em Varginha, fazer uma palestra, e meu carro estava com o documento atrasado, 2011, eu não sabia, 2021, não sabia. Aí eu estou dirigindo o carro, 2 policiais me param. Quando ele parou, eu já falei, parou, porque eu sou preto, já fui xingando. E eu estava errado, mas sabe quando você está pilhado? Aí eu falei, a gente está contaminado por esse ódio que nós construímos, né? E eu não sou exceção. Por favor. Desculpa, mas tem 2 vídeos ali, ó, se vocês quiserem. Depois eu posso passar para o André para assistir, que vai mostrando essa discussão de branquitude, que eu esqueci, esse projeto de sociedade brasileira, que não inclui os povos pretos, os povos indígenas, eles vão contando aí como a história vai construindo as relações sociais no campo do trabalho do Brasil e na questão racial. E também vai dizendo como o Estado, enquanto entidade que organiza essas relações, como o Estado ele vai afirmando, vai potencializando esses discursos. Okay? Então, não sei se dá para ver direito, mas aqui são os carros alegóricos da Mangueira, né? Lá em cima é uma representação dos heróis brasileiros, né? Lá, na centralidade está o Dom Pedro lá e tal, e aí toda a nobreza portuguesa, e na parte inferior os negros, os povos indígenas, mas de uma perspectiva de rei também, roupas de reis. Aquele carro vermelho representa o sangue, são todas a figura da morte, as guerras, as espadas, e tem indicações ali que vão dizendo os reflexos desse processo, né? Fome, favela, desemprego. Depois uma figura da nobreza portuguesa ali em cima dos cadáveres, né? Em cima dos livros. E por último, o fechamento da escola de Samba da Mangueira tem a bandeira do Brasil, uma bandeira mais original, que eu faria votos da gente mudar a cor da bandeira para verde e rosa, em breve, né? Uma discussão, tirando talvez esses símbolos imperiais, né? Porque os símbolos são esses losangos, são todos símbolos imperiais, porque nós temos cada vez menos verde, cada vez menos tudo, e ao invés de ser ordem e progresso, nós colocaríamos lá índios, negros e pobres. Seria muito interessante. Essa bandeira é muito emblemática, para mim é muito emblemática. Aliás, eu tenho uma na minha sala, mas eu deveria transportar ela no carro agora nessa última semana, acho que faz muito sentido. Né? E a gente sempre fala Marielle presente, né? Não saiu do meu condomínio o cara que matou Marielle. Não foi do meu condomínio. Nesse sentido, por favor. Por favor. Falaram lá fora, né? Eu achei que alguém me reprimiu.
Mas eu tô... Talvez seja necessário. Essa é a Paraíso do Iti. Paraíso do Iti é a comissão de frente, né? São uma legião de pretos velhos. Eles estão ensinando, reprimindo os capatazes, né? As pessoas que açoitavam os pretos. E depois, no lado de cá, quem assistiu o filme A Mulher Rei vai entender muito do que eu vou falar agora, o que eles apresentaram. A nobreza africana que não se permitiu escravizar os próprios negros. Porque todo mundo sabe que a própria África foi... As brigas, os conflitos estimulados é que foram os grandes exportadores dos perdedores, né? Para esse processo de escravização. Então, a Paraíso do Iti fez um desfile fantástico, não ganhou, a Mangueira ganhou um ano depois. E é em cima dessas imagens que a gente começa a pensar a questão dos heróis. Então, eu acho importante a gente fazer uma conversa, um debate, eu já estou quase acabando. Por favor. Considerações finais, vou tomar a liberdade de ler. De tudo isso que eu falei, de tudo isso que a gente se propôs a ler, a pensar, né? A gente consegue perceber o seguinte: os povos indígenas e os povos pretos, escravizados, eles têm um projeto de Brasil. Só que este projeto de Brasil não os incorpora. Qual é o projeto dos povos indígenas e dos povos pretos? É um projeto de festa, é um projeto de respeito à natureza, é um projeto de utilizar a natureza exatamente aquilo que ela pode nos dar sem interferir. Alguém vai falar, professor, mas você está sendo ingênuo. Estou sendo ingênuo, utópico. É necessário, pelo menos, a gente pensar, imaginar outros mundos, talvez que não seja esse, que seja inclusivo, que nos incorpore, que nos traga dignidade, de alguma forma. Né? E nesse contexto, em considerações finais, né, a gente percebe que intensifica o ativismo dos movimentos dos povos indígenas e povos pretos. Nós não estamos vendo. Alguém fala assim, não tem ninguém fazendo nada. Nós não estamos fazendo, os caras estão fazendo. Na Covid, a linha de frente foram os movimentos populares, os movimentos sociais. Né? Este movimento, então, ativista, ele faz questionamentos da história produzida a partir da seleção das memórias oficiais, apontando suas reflexões em diferentes espaços da vida cotidiana, nas escolas de samba, na Condado, no Moçambique, nas festas, enfim, né? Por quê? Porque o reflexo desse processo social, ele tem cor, ele tem lugar, ele tem classe. E compete a nós, sensíveis, criar as condições para que esses movimentos não ocorram mais na escola. Né? A gente precisa superar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente está numa luta, essa luta é recente, reconheço, de institucionalizar em todos os municípios conselhos da igualdade racial. Mas não são conselhos funcionais, são conselhos geridos, gestados pelo movimento preto, que vai impactar na saúde, que vai impactar na educação, que vai ter vários impactos. Nesse sentido, as escolas de samba, nessa disputa, porque a cultura é um campo de disputa, nesse campo de disputa, eles trazem uma discussão epistemológica decolonial ou pós-colonial dos europeus, né? E que também intensificam movimentos de interculturalidade, intermitentes, interdisciplinares, indisciplinados. Né? E, nesse sentido, as escolas de samba impulsionam movimentos de resistência, resiliência, de silêncio,
Porque mesmo com silêncio, às vezes, você pratica resistência. As escolas de samba, todas as escolas de samba, todas as baterias da escola de samba, elas têm um orixá. A mocidade, por exemplo, o jeito da batida que ela bate com Oxóssi. A mangueira bate para Oxumaré. A portela bate para Inhansã. O salgueiro bate para o Xangô. E só que eu não sou entendido de bateria, mas os caras que entendem falam, a batida é essa, ó, a batida do chá. No silêncio elas resistem. Né? E nesse sentido, para terminar, tem-se avolumado uma discussão sobre os processos de descolonização mental, derrubada de estátuas, né? Questionamentos da violência colonial, devolução da riqueza do que eles roubaram da gente. Né? E, nesse sentido, nós estamos, aos poucos, as escolas de samba estão dentro desse movimento, construindo uma agenda política de projeto de Brasil. E eu acho que a gente tem que fazer parte dessa agenda, desse projeto. É um projeto de inserção de todos os conhecimentos indistintamente, né? Da questão do corpo, enfim. E não dá para pensar que esses movimentos, eles são emancipatórios. Eles são emancipatórios. E não dá para pensar também que a vida dos movimentos, que esse novo projeto, ele é um projeto em calmaria, né? É um projeto que incorpora tensão, contradição, conflito. Aliás, viver democracia é viver tensão, é viver conflito. A gente não pode viver fora dela, né? E dizer que é democracia, ter um estado de violência e dizer que isso é democracia. Então, com isso eu encerro. Peço desculpas pela minha inflamação ou por essa inflada aqui, mas é que eu acho que é necessário a gente começar a desconstruir essas linhas positivas, esse caminho funcionalista que aprisiona novas formas de aprisionamento dos nossos corpos, da nossa inteligência, da nossa capacidade de enxergar mundos novos. Nós somos capazes de enxergar, de imaginar outros mundos. E vocês estão sendo convidados a fazer isso conosco. Obrigado, sucesso. Muito obrigado, professor Pimenta, cirúrgico no tempo também. Como a gente tem pouco tempo, né, tentar fazer uma consideração muito breve aqui das falas, quem está aqui na sala, quem está nos assistindo, mas eu acho que o que fica bastante claro, né, a presença dessa violência estrutural que o professor Carlos Pimenta menciona ao longo da história, né? Pelo menos desse período que nós aprendemos a chamar de história do Brasil, que é de 522 anos atrás até hoje, né? Pode, uma outra perspectiva, contar um tempo maior da nossa história. E como isso marca, né, todo o processo histórico durante esse tempo, e uma coisa, como foi dito, que não está resolvido, né? Como o professor André trabalha essa pesquisa, a questão da influência das guerras, né, nesse processo histórico de construção disso que nós estamos chamando de independência, né? Talvez muitas aspas aqui, essa guerra continua ainda hoje, né, expressa por esses números contra de violência contra a população preta no Brasil. Então, antes de fazer, né, qualquer questão aqui para os dois, eu gostaria de abrir a nossa palavra para os participantes aqui da sala e para quem está nos assistindo
na internet. Se possível, se tiver alguma questão, que se manifeste no chat, que eu acho que é mais fácil para a gente poder reproduzir aqui a questão e conduzir o debate. Tá bom? Só peço para que todos que forem fazer questões sejam objetivos, né, para que a gente possa dar oportunidade para mais pessoas participarem. Tá bem? Muito obrigado, professor André, professor Carlos. E aí agora vamos abrir para uma rodada, talvez uma rodada de 3 perguntas, a gente passa para os convidados responderem e depois a gente faz uma outra rodada. Está aberto a palavra, quem quiser. Como que é seu nome? Davi, pode falar. Professor Pimenta, que nós somos estranhamente quase conectados. Eu fui aluno do UNB, infelizmente não pude conhecê-lo como professor. E meu irmão é do centro de pesquisa, a Ludopédia. Então, é uma pessoa muito conhecida no Ludopédia. Inclusive, falei que meu irmão é desse professor, está intimado a escrever um artigo no Ludopédia. Fica aí no lado. Bom, vamos para vocês dois. Provavelmente, ela vai conversar com a dois. Quando a gente vê todo o processo histórico brasileiro, o processo tentativo de se formar uma imagem do Brasil, uma imagem do Brasil soberano, essa cultura brasileira que de certa forma mencionada, não é raro esse tipo de se abraçado pelo fascismo. Nossa cultura militar e, de certa forma, ela tem acontecido por certo tempo. Agora está sendo muito bem feito pelo bolsonarismo. Essa pergunta que eu queria fazer para vocês é como explicar esse trajeto, todo esse processo, esses grandes balanços, uma tentativa de criar uma brasilidade, sem fracassar, uma brasilidade ideal, uma brasilidade que inclui todos, que inclui povos originários, que inclui povos pretos, como explicar todos esses fracassos, e ao mesmo tempo explicar esses falsos sucessos, como o caso da considera sucesso, de construir esse mais Brasil cristão, branco, reacionário. Tem mais alguém? Tem alguma questão? Fala seu nome. Bruno. Primeiro, eu estou feliz de conhecer o professor André, pessoalmente. Eu sou aluno do BPGH da festa. Só que no ano passado, tudo online. Então, estou vendo alguém da festa pessoalmente. Existe, mas, além disso, a pergunta que eu queria fazer dos dois é como vocês veem de balanço assim, das comemorações dos anos da independência? Porque eu achava que, academicamente, a gente está vendo várias discussões, produções, muita coisa, mas pensando assim, até na mídia, eu achei que ia ser algo maior, até por ser um ano eleitoral. Confesso que 17 de setembro, se durar com penso que vai ser só o uso. E foi uma coisa muito pequena no primeiro entendimento, na minha opinião. Então, como vocês enxergam isso? Porque memórias afetivas, conversas com o professor da graduação, dos 500 anos, por exemplo, descobrimento. Parece que tem muito mais comemoração, muito mais a efeméride, muito mais discutido do que agora. E até dando aula mesmo, ensino básico, dando aula aos alunos do 8º ano. Esse ano, bicentenário da independência. Bicentenário, por que isso? Até explicar. Então, eu achei que ia ser algo muito mais utilizado. Eu pergunto se vocês também têm essa percepção, como vocês analisam essas comemorações mais midiáticas. Ou se não, bem. Obrigado. Mais alguém? Acho que no chat não tem, né? Tem uma questão. Bom, vamos passar para essa rodada para essas duas questões, depois a gente abre outras. Na verdade, as duas perguntas, eu não consigo respondê-las do ponto de vista mais científico, acadêmico, porque eu
não é meu lugar de estudo e tal, mas eu queria dar uns pitacos, que a gente pitaqueia, né? A gente acha. Aliás, nesse momento que a gente está desciencializando o conhecimento, eu posso pitaquear com facilidade. Mas é brincadeira. Eu fiquei, quando você falou, primeiro eu queria falar para vocês que o Corinthians perdeu, vai perder em pé. Não sou corintiano, não, mas foi interessante. Ele é corajoso. Foi muito interessante. Pensei até que fosse campeão, eu achei que fosse. Mas pênalti é uma loteria. Nesse sentido, Pindamonhangaba, recentemente, vai fazer uns 8 meses, a família real, não sei que lá de Bragança, não sei de onde, foi a Pindamonhangaba. Foi uma festa, parece que a gente gosta disso. Né? Tirando o Roberto da Mata, que era a favor, o resto a gente fica tranquilo. E é engraçado que a cidade de Pinda parou. Aqueles cavalos, esses cavalos eram imperiais, né? Não eram os quartos do quadro. Né? Mas eu achei, a igreja parou. Tem alguma coisa no imaginário brasileiro mal resolvida, muitas coisas mal resolvidas, principalmente nesse conceito de brasilidade. Eu acho que a brasilidade é um problema, porque a brasilidade é um projeto, não é inclusivo, a gente tem que pensar talvez numa outra perspectiva. Né? Também acho que talvez uma resposta mais segura ela esteja dentro do livro do G7 Souza, em especial a Ralé Brasileira. Uma resposta aí. Que resposta que dá? Para ninguém ficar no ar. Qual a resposta que dá? Ele vai dizer o seguinte, é que Otaviano também vai falar isso, de uma certa forma, na ideia de Brasil moderno. Ele vai dizer que o projeto de Brasil, o progresso pensado pelo Brasil, ele é um projeto que estava estruturado nas desigualdades. Tinha que ter essas desigualdades para esse projeto se vingar. Ele se constituiu em cima desta... Então, tinha uma permissividade do próprio projeto de avançar para o mundo que estava surgindo, e porque ele era branco, vou chamar isso, para não entrar nesse assunto de branquitude. A Argentina resolveu melhor que a gente. O que a Argentina fez? Pegou os povos escravizados, eles jogaram lá para Jujuy, que era na divisa da Bolívia. Nós não fizemos isso, porque a gente tinha muito, muito povo preto. Né? Essa é uma primeira hipótese. Né? A outra questão do bicentenário, eu gosto muito da resposta do historiador da PUC, muito famoso, midiático, que eu esqueci o nome dele, Cortella, que ele foi numa palestra e tal, e aí um filósofo, ele estava falando, não, porque o Brasil daí o filósofo pôs a mão nele, eu não lembro qual, eu só lembro da parte da história, pôs a mão nele, os primeiros 500 anos são os mais difíceis. Então, eu estou dizendo... Então, nesse sentido, nós precisamos reinventar o nosso projeto de Brasil, porque os primeiros 500 anos são os mais difíceis. Não é para a gente afinar, não, dizer que é assim mesmo. Não, é para a gente questionar, repensar e propor outros projetos. Eu só me perdi um pouco nos nomes. Vamos começar pelo Bruno, que eu acho que vai ficar mais fácil ir para... Você é o Vitor, é esse? Vitor. Começa pelo Bruno e depois chega ao Vitor. Sobre as comemorações do bicentenário. Então, assim, óbvio que nós que estudamos esse período, enfim, uma trajetória nesse período, nós já começamos a nos preparar antes. Tá? Então, mesmo com a pandemia, mesmo com... a gente começou a fazer discussões de tudo que a gente faria e tal. E aí eu me lembro muito quando a gente começou essa discussão do blog das dependências, junto com o André Sveger, que é lá da PUC. E eu me lembro muito o que nos motivava e o que
que a gente queria fazer frente. Então, qual era a nossa situação? Eu me lembro como se fosse hoje, 2020, assim, quando foram as primeiras oportunidades de se encontrar pessoalmente, discutir. A gente falou, não, a gente tem que fazer alguma coisa para contrapor ao discurso governista que vai ser um arrasa-quarteirão, porque a nossa perspectiva é que fosse repetido o uso que foi feito nos 150 anos. Então, assim, mais uma vez, o próprio blog das independências tem textos que falam sobre esses usos dos 150 anos, que foi no governo Médici, que foi um uso absurdo do negócio da independência. Né? Então, é muito interessante como o próprio Médici se colava a figura do Dom Pedro I. É a época que se faz aquele filme lá com o Tarcísio Meira, do Pedro I, a Independência ou Morte. É um, né, trazer por Dom Pedro, coisas desse tipo. Então, a nossa perspectiva era a de nos prepararmos para oferecer às pessoas, e por isso fazer uma coisa de divulgação, que permitisse que as pessoas não ficassem, né, à mercê desse discurso que veio do governo. Para a nossa surpresa, o debate do governo federal atual, do Bolsonaro em relação ao bicentenário, é absolutamente amador, né? Como basicamente tudo. Né? Como basicamente tudo. Então, por exemplo, me fizeram uma entrevista, eu fiz uma entrevista, dei uma entrevista a respeito, por exemplo, do coração, da história de trazer o coração. Mas, na verdade, eu nem estava acompanhando esse processo. E depois eu falei, isso vai sobrar para mim, aí eu comecei a ler para tentar entender o que estava acontecendo. A impressão que se tem é que o maluco ali dentro do governo falou, olha, tem o coração ali, porque talvez tenha ido para o Porto, isso é uma questão turística lá no Porto, tal, não sei o quê. E aí alguém falou assim, a gente trouxesse o coração. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando vem o Porto, o Pedro, é um negócio extremamente planejado. Né? É uma coisa muito casada da propaganda do governo, né? Da ideia. Né? Então, existia muito essa coisa assim. Existiu a primeira independência em 22, o Dom Pedro, mas agora nós teremos a nova independência. É uma propaganda recorrente, que é a independência econômica, do governo brasileiro. Blá, 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 blá. No governo Bolsonaro, o que existiu, que teve mais visibilidade, foi essa coisa do coração, que até hoje eu não entendi muito o que foi a história. E existem textos da SECOM. Você já leu esses textos? Você chegou a ler, você não gosta de você. Porque as únicas pessoas que eu conheço que leram com dever de ofício. Né? Porque são textos muito ruins, muito amadores, né? Uma coisa assim bem... E que trazem que contexto? A história do príncipe e da princesa que fizeram a independência, que são heróicos, blá, 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 blá. Tá? Então, nesse sentido, você aí começando a responder a sua questão do Vitor, né? Evidentemente, essa narrativa mais tradicional, nacionalista, no caso brasileiro, ela se casa muito perfeitamente a esse tipo de regime, mais centralista, mais autoritário, porque eles jogam de novo na figura do herói, mas na figura do herói e da autoridade monárquica. Né? E aí se casa lá a tradição, da monarquia, essas palhaçadas todas. Então. E isso é uma coisa. Sobre a coisa da gente não ter uma vitória da igualdade. Bem, aí eu vou tentar ir com calma para ver se vocês entendem o que eu estou dizendo, mas eu acho que é uma coisa muito importante a ser discutida. Essa discussão do Brasil como um processo que vem de cima, pacífico, é um mito de origem. Então, assim como existe um mito de origem no Brasil de uma independência pacífica e que é justificada, né, que constrói a ideia do brasileiro como um ser pacífico, avesso aos conflitos, e que é uma ideia compartilhada pela direita e pela esquerda, né? Uma entrevista no Estado de São Paulo, eu explorei um pouco isso,
Porque a direita vai chegar e falar assim, olha, nada dessas ideias radicais, porque o brasileiro não gosta de conflito. O brasileiro não gosta de nada radical. Então, vamos aqui tentar fazer uma coisa mais... Mas a esquerda também compra esse discurso. Então, quando a gente vai para o bar e toma 3, já começa, mas as coisas acontecem no Brasil porque aqui, né, tudo é bunda mole, ninguém vai para o confronto, porque se fosse em Paris, né, sempre assim, se fosse em Paris, já tinha sangue até o joelho. Como se na França os caras não tivessem a todo momento sob a ameaça de um governo fascista, como se na França não se tivesse vivido, né, a entrega de uma parte do país aos nazistas. Todo mundo esquece isso. Então, a gente precisa entender o que são os mitos de origem. Assim como no Brasil é esse o mito de origem, na França é o mito, né, do povo revolucionário. Nos Estados Unidos é o mito da luta pelas liberdades a qualquer custo, que é uma coisa... Viver nos Estados Unidos durante um ano fazendo doutorado, é impressionante como isso é forte, né? Por bem e por mal. A ideia de que a coisa mais importante é a liberdade individual. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque muitas vezes, nesse discurso, a gente esquece de pensar os projetos que perderam, que é um pouco isso que eu tenho feito, que os grupos de pesquisa têm feito. Eles dizem, não, olha, perdão, mas existiram os indígenas que lutaram por isso, por aquilo outro. Existiam os negros que lutaram por isso, por aquilo outro. Eles perderam. Por que eles perderam? Né? Porque o jogo é jogado. Isso é história. Né? Existe esse lado da batalha, mas existe o outro também, tentando lutar pelos seus privilégios, seu status quo. Né? É um pouco como se você pensasse hoje. Hoje tem 2 projetos de país bem discrepantes. Um que envolve a manutenção de uma sociedade mais desigual e o outro que caminha um pouco no processo de maior igualdade. A gente está sob a ameaça de uma manutenção de um processo de uma vitória de um projeto político mais desigual e com cores, né, totalitárias e tal, não sei o quê. Espero que isso não aconteça, mas pode ser que isso aconteça. E se acontecer, não é porque não houve resistência do outro lado, é porque o jogo é jogado. A história é assim. Cabe entender a história, cabe não simplificá-la. Nesse processo é interessante entender por que perdemos. Então, não houve um processo de maior igualdade, porque, em vez de idealizar, né, os grupos sociais, entendemos por que existem rachas, por que existem disputas internas, por que eles perdem. A figura maluca dentro do governo foi aquela médica Yamaguchi. A ideia foi dela de trazer o coração cérebro. A história, né? Eu acho que é importante a gente pensar um pouco a importância dessas discussões sobre a história, né? Não deixar desvelar, apagado, né? No silêncio, todos esses processos históricos do país, como o professor André colocou, sempre marcado pela violência, né? Ao contrário dessa noção de passividade que a gente tem. E outro ponto que eu acho que é interessante, que ajuda a gente a pensar, inclusive esse momento maluco, né? É que a história não é uma conta de somar, né? Não tem um processo evolucionista. Para o bem, né? E para o mal também. Essa história segue percursos aí que às vezes nos surpreende. Eu queria aproveitar aqui uns poucos minutos que nos restam para perguntar para o André, o meu xará, dar a oportunidade, um pouquinho de tempo para você falar sobre a questão das guerras, o papel das guerras no processo de independência, se você puder comentar um pouquinho melhor. E uma questão para o professor Carlos Pimenta, até pensando aí nesse contexto mais amplo da independência do Brasil, né, está dentro desse projeto, desse processo de crise da corte portuguesa, como o André bem lembrou, se a questão da violência estrutural
cultural, ela não extrapola a própria condição colonial, mas se constitui como uma estrutura da sociedade que vai emergindo ali na Europa, nesse processo que a gente chama de modernização, né? Enquanto que o modelo de sociedade que a gente o Ocidente forja ali, a partir daquele contexto, não traz essas marcas, né, estruturais na sua constituição, da violência e do racismo, né, da violência racial como constitutivo. Pensando até uma coisa interessante que me ocorreu agora, desse contexto, né, de crises que a Europa está vivendo ali no século XIX, do papel jogado pelos próprios povos indígenas da América e os povos originários da África para essa crise, né, de pensar como o pensamento europeu também, sobretudo a partir do século XVIII, ele é formado a partir desse diálogo e dessa relação com um pensamento que emerge da periferia, né, das colônias, da América e da África, sobretudo. Então, pensar um pouco como que você vê essa questão dessa violência, né, para pensar ser específico do Brasil, o que tem de singularidade aqui na violência da sociedade brasileira e o que a gente pensa de comum com o restante do mundo, ou o restante do Ocidente, pelo menos. Queria reforçar se tem mais alguém que está na sala virtual, se tem alguma questão. Eu vi que tem uma questão do Daniel Simar. Eu queria saber, em relação à comunidade, a gente pensava na estrutura do carnaval, a festa do carnaval, se ela se apresenta como uma universidade cultural patrimonial ou ela é continuidade de um segmento comercial, principalmente nessa questão do espetáculo em si, tem uma cultura. Pode começar, Neto. Você? Vou começar pelo Daniel. Eu falei que você pegou minha perna, abraçou eu sem. Me apertou sem abraçar. A grande questão é o seguinte: esta virada, eu não vou chamar de virada, parece que. Mas este alerta, ele só acontece pelas tensões que a estrutura política propõe ao carnaval, a essa estrutura espetacular, performática. No Rio de Janeiro, elege-se Marcelo Crivella. Marcelo Crivella é da Igreja Universal do Reino de Deus e ele é anti-carnaval, porque carnaval é uma coisa do demônio. E Aí o que ele faz? Ele vai retirando os recursos desse espetáculo, vai minando as relações do sistema televisivo, ele vai tirando de cena a performática disso. E vai dizendo que é um movimento que tem que andar sozinho. Não é um movimento que tem que ser subsidiado pelo Estado. E tem toda uma indústria criativa em torno do carnaval. E, nesse sentido, ela só se propõe, porque é um jogo, é um campo de disputa, que também não tem que ter ingenuidade, é um jogo. O que eu estou... E aí eu estou saindo do seu abraço agora. O que eu estou discutindo aqui é o que eles propõem enquanto projeto de alternativa para imaginar os outros mundos. E os caras têm esse recurso. Tanto é que hoje, tirando a Beija-Flor, ganhou 33 milhões do governo de Guiné, etc.
tirando esses marketings, tirando a relação com o jogo do bicho, tirando a relação... A essência da matriz desse movimento é ele que está fazendo esse questionamento, a ponto de você ter dois movimentos de escola de samba no Rio de Janeiro. Você tem o que a Globo transmite e você tem o outro que é informal, que acontece nos ensaios ou que acontece no que eles chamam de intendente. Foi essa pesquisa que o meu aluno fez, a questão do carnaval, dos carnavais do Rio de Janeiro, na questão do intendente. Nesse lugar você tem outras liberdades, né? Talvez o aprisionamento aí está nesse modelo performático, nesse modelo espetacular, né? Que a gente fala que é o maior carnaval do mundo, né? Carnaval. Que nem lá em Piranguinho. Piranguinho é uma cidadezinha de Minas Gerais, tem 10 mil habitantes. Ela tem um pé de moleque. É o único lugar do mundo que fabrica um pé de moleque. E todo ano eles fazem uma festa, ele aumenta 1 metro de pé de moleque. Hoje estão com 23 metros o pé de moleque. É o maior pé de moleque do mundo. Só tem lá? Então a gente precisa tensionar esses argumentos da performance, do espetáculo. Então, efetivamente, você me coloca na parede, mas eu só estou te dizendo que a saída... Não, mas é legal isso é fundamental. Porque a saída aí o que é que está em jogo nessa disputa pelo espaço cultural? Né? Tem uma disputa moral, você tem uma disputa política, uma disputa simbólica. Isso é importante. E a outra questão, já respondo a questão do André. O André também me aperta, né? Eu sou incapaz de responder assim no susto, mas eu gostaria de dizer o seguinte: só o que eu mencionei é que a violência, talvez o conceito que eu estou dizendo de estrutural, ela está no campo do modelo de sociedade industrial moderna que foi produzido. Mas se você, na sua linha de raciocínio, ela está estruturada na dimensão colonial. Não vou chamar de mito estruturante, né? Mas ela tem um elemento que organiza e que ela vai dando rebatimentos, inclusive nos modelos de desenvolvimento do sul, do norte para o sul, né? Eles que alimentam esse modelo. E é engraçado, se a gente for pensar mais para frente no estado do bem-estar social, de alguma forma eles se blindaram deste movimento que eles construíram. Agora não, porque agora nós estamos de volta. A quantidade de brasileiros que tem em Portugal é fantástica. Acho que uma vez eu estava num posto de gasolina, o cara de português estava falando assim: você vai mandar esses brasileiros embora. Aí eu escutei aquilo e falei: meu senhor, como é que nós vamos mandar embora se vocês é que roubaram nós? Então, essa tensão está presente. Quer dizer, nós temos que ir para lá, é nosso também, né? De alguma forma. Bom. Sobre a questão das guerras, eu vou falar de uma forma bem curta. O sujeito que vocês leem um artigo, não só eu, mas mais artigos. A questão das guerras na independência do Brasil é muito interessante, porque, de modo geral, as pessoas não associam a independência à existência de guerras. Mas elas existiram. Por que as pessoas não fazem essa associação? Existem algumas questões que facilitam esse esquecimento. Primeiro de tudo é que, evidentemente, você não teve a dimensão dos processos de guerra da mesma magnitude que você teve na América Espanhola e na América Inglesa. Isso é um fato. Uma outra questão é a questão da narrativa histórica, do projeto historiográfico que vai no século XIX, ter, inclusive, se apropriado dessas guerras para um discurso nacionalista. Então, o que acontece? Você tem uma guerra na Bahia, mas essa guerra da Bahia ela é transformada numa guerra de libertação dos baianos. Você tem uma guerra no Maranhão, ela é uma guerra de libertação dos maranhenses. Então, assim, não é que existiam outros projetos, não.
Era a dificuldade que essas pessoas tinham para se libertarem dos portugueses, o que é uma falácia. Esse processo da construção das guerras é muito interessante, eu sempre digo isso. Se existia alguém que não tinha dúvida nenhuma que a guerra seria importante, era a Corte do Rio de Janeiro. Então, antes do 7 de setembro, de junho, você já tem a regimentação de mercenários europeus. Então, alguns deles, inclusive, entram disfarçados como camponeses, você tem a contratação de gente importante, como o Brenner, que é oficial inglês, já com experiência nas guerras napoleônicas, depois ele se trouxe dele, é importante também na independência do Chile, ele é contratado a preço de ouro. Ele vem com outros oficiais ingleses e vai comandar, então, a recém-criada Marinha. E se constrói todo esse processo de um jeito muito um jogo de xadrez. Então, você tem a importância dos mercenários como uma forma de você não ter a possibilidade dos comandos dessas guerras nas mãos de gente envolvida nas disputas locais. Você tem o envio dessas tropas que desequilibram o jogo local. Então, porque qual é a questão? Várias dessas províncias, elas estão extremamente divididas. Elas estão extremamente divididas porque são diversos projetos. Você tem desde projetos mais radicais, projetos radicalizados no sentido de liberalismo mais forte, constitucional, de submissão do rei, essas coisas todas, até projetos mais conservadores. Isso divide essas províncias de tal forma que divide, inclusive, as Forças Armadas. Então, quando você chega na Bahia, quando você chega no Pará, essas coisas todas, você tem uma insubmissão dessas Forças Armadas. E é por conta disso que essas tropas, com algum comando, com alguma experiência, com boas armas, bons hábitos, essas coisas, eles desequilibram mesmo. Eles não só desequilibram, como eles chegam, inclusive, a humilhar as autoridades locais, submeter as autoridades locais a vários vexames. Tamanho é a disproporção de poder. Só para vocês terem uma ideia, que eu termino, eu sempre gosto muito de uma frase, de um instantâneo que o Sérgio Filho tem na dissertação de mestrado dele, que ele resgata uma carta do governador da Bahia dizendo o seguinte: já estava ali à beira de expulsar o Madeira, dos portugueses da Bahia, e diz o seguinte: olha, em relação a expulsar os portugueses, isso eu não tenho preocupação nenhuma. Isso daí está dado. É só uma questão se vai ser agora, se vai ser daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. A minha preocupação não é essa. A minha preocupação é com o dia seguinte depois da independência. É o seguinte: olha, se armou esse povo todo, que incluía negros, ex-escravizados. Ele fala assim: esse pessoal vai tudo para casa, assim, vai ficar tudo bem, a gente vai poder fingir que nada aconteceu. Tá? E você vê, e dito e feito. Dito e feito. Tá? O espírito se subleva, enfim, você tem todo esse processo. Antes desse processo, você tem, por exemplo, homens negros que são incorporados nessas tropas. Quando chega o mercenário francês, não esqueci o nome, que é o que comanda as tropas na Bahia, uma das primeiras coisas que ele faz: tira o João Primo, tira o Sabino, desmobiliza os indígenas. Por quê? Porque eles apostavam num projeto político mais conservador. Agora, voltando só à questão do Vitor, de novo, essa coisa assim: nós perdemos. Uma coisa que eu sempre digo para os alunos é o seguinte: uma coisa que eles aprenderam às duras penas é que esses caras mais radicalizados, ou você mata, ou eles voltam. E aí, o que é o interessante, porque eu trabalho numa linha
que tenta sempre pensar uma certa continuidade entre essas guerras de independência e as revoltas regenciais. Então, quando você pega assim, as maiores revoltas regenciais, com exceção do Rio Grande, os lugares que acontecem as revoltas regenciais mais expressivas são os lugares onde tiveram as guerras de independência mais expressivas. E boa parte das lideranças dessas revoltas regenciais eram lideranças radicalizadas na independência. Ou seja, esse processo ele não termina na independência. A única coisa é que o nosso processo de contar isso, esse apagamento, é que não nos faz ver, né, essa continuidade dessas lutas que não conseguimos. Bem, muito obrigado. Com isso, eu encerro a mesa, agradecendo mais uma vez ao professor Carlos Pimenta, ao professor André Roberto e a todos vocês que estão aqui presentes na sala e a todos que estão nos acompanhando pela internet. Uma boa noite, um bom congresso a todas e todos, e é isso aí. Obrigado.